A mensagem desta noite tem por tema a porta estreita. A porta estreita. Esse ensinamento foi falado por Jesus Cristo, Sermão da Montanha, e a gente vai ver também no Evangelho de Lucas. Se os irmãos observarem, Mateus capítulo número 7, o versículo de número 13 e 14. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, faz parte do ensinamento, o maior discurso de Jesus Cristo, chamado Sermão da Montanha. Sentado como nós estamos. Agora, por favor, com toda a reverência, você, se possível, desliga até seu celular nesse momento. E fique prestando atenção a essa mensagem que eu creio que Deus vai falar ao seu coração. O versículo 13 diz assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Verso 14, a igreja. Muito bem, Lucas capítulo 13, vamos ler esse texto também, faz parte da mensagem. A partir do verso 22 também fala de uma porta estreita, uma pergunta que alguém fez a Jesus Cristo. Lucas capítulo 13, a partir do verso 22. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? A igreja pode ler? Esforcem-se por entrar pela porta estreita. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. A igreja, o verso 28, por favor. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão lançados fora. A igreja? Porém, de fato, há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. A mensagem, ó Deus, de salvação, ó Pai, nesta noite. Fala, meu Deus, do teu amor, fala da tua graça, mas fala também de comprometimento, compromisso, e até teu Filho Jesus Cristo fala de esforço, que devemos nos esforçar, porque a porta é estreita. Nos ajuda, Espírito Santo, a compreender o significado desta passagem, Pai. E que nesta noite o Senhor nos dê graça, Pai. Graça sobre graça. Porque sem a tua graça nós não vamos conseguir. Precisamos reconhecer que essa graça é verdadeira e fiel, por isso que estamos aqui. Mas que requer de nós uma resposta. O Senhor tem buscado os verdadeiros adoradores. Ajuda-nos, ó Deus, na compreensão, para alguém não baratear tanto o evangelho como vê aí. Não precisa fazer nada, já fomos salvos, já foi pela fé, pela graça e sem nenhuma obra. Na verdade, não conhece o evangelho, porque fala de compromisso, fala de renunciar para servir. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tem que tomar a cruz, e cruz fala de sacrifício, e siga-me. Ajuda na compreensão da tua palavra, Deus, porque queremos aprender de ti. Espírito Santo, nos dá orientação, usa a minha vida para a glória do teu nome, e que todos nós possamos sair daqui convicto que apesar da salvação ser pela graça, não foi de graça. Aleluia. O alto preço já cantamos aqui, ó Pai.
O pão simbolizando o teu corpo que foi dilacerado na cruz do Calvário. E o sangue carmesim, o sangue puro e imaculado que foi derramado naquela cruz, ó Pai. Aí sim, ó Deus, foi um alto preço. Nos ajuda a entender a tua mensagem. No nome de Jesus, a igreja pode dizer amém? Amém. Eu pensei num tema para esta mensagem, a porta estreita, e seguindo o preço da salvação. E a salvação tem preço, pastor? Vamos entender com as palavras de Cristo, com esse ensinamento. Alguém, diz o texto sagrado, Jesus passava pelas cidades, aldeias, e ele passava ensinando, caminhando, ele ia para Jerusalém. Você sabe o que é Jerusalém? Morte, Getsemane, ele ia para a morte. E ele ensinava, e alguém perguntou, gritando no meio da rua, era cego que gritava, as pessoas faziam muitas perguntas a Jesus, e alguém gritou, não diz o nome dessa pessoa, uma pessoa curiosa, a respeito da salvação, ele perguntou a Cristo o seguinte, e alguém, não diz quem foi, disse, Senhor, queriam saber a quantidade, são poucos os que são salvos? E Jesus, ele ouviu aquela palavra, aquela pergunta, ele não quis tratar de números, mas ele responde, muda o foco, e responde àquele homem, você se esforce. Você está preocupado com quem vai ser salvo? Se esforce você. Esforçai-vos por entrar pela porta, porque é estreita. Jesus disse àquele homem, pois eu vos digo que muitos, não são poucos, vão querer entrar, mas não poderão. Pode entrar na igreja? Pode, na igreja entra, mas não entra no céu, porque a porta é estreita. Há muitos de nós, muitos que entram na igreja, mas a vida lá fora não conduz com o que é dito aqui. Tem uma vida diferente. E o caminho do céu é estreito, Jesus Cristo também ensinou. A gente leu em Mateus capítulo 7, quando ele fala de duas estradas, dois caminhos, e ele diz que a porta estreita é a porta que é muito difícil, porque tem uma larga e espaçosa é o caminho que conduz para a perdição. E sabe o que Jesus disse? Muitos vão entrar por ele. Serão muitos, Senhor, serão poucos que serão salvos? Talvez alguém perguntou porque veio o ensinamento de Jesus Cristo, mas ele disse que há um preço, irmãos. Eu não estou ensinando que você, para ganhar salvação, tem que dar 1 quilo de feijão, de farinha, mas tem que fazer alguma coisa para a obra do Senhor. Porque Deus não chama pessoas para ficar no banco. Deus chama você para fazer algo na seara dele. Aliás, foi destacado hoje na pregação de manhã que Jesus Cristo só chama pessoas ocupadas. Eu sou muito ocupado. É de você que Jesus está falando. Ele não chama os preguiçosos. Ele chama aquelas pessoas para no pleno exercício. E eu pensei nesse texto que vai de Lucas capítulo 13, do 22 até o 30, quando Jesus Cristo ele também responde uma pergunta de alguém que quer saber a respeito da vida espiritual. Meus irmãos, a nossa jornada espiritual, uma pergunta crucial ecoa através dos séculos a respeito da salvação. Você lembra daquele jovem rico, príncipe, que era um líder de sinagoga, que observava mandamentos, que conhecia a lei? E ele um certo dia, chamado príncipe, Lucas chama ele de príncipe, foi perguntar a Jesus, Senhor, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? São muitas pessoas que ainda hoje têm interesse em saber a respeito da vida eterna. Muitos não. É o aqui e agora. E deixa a vida me levar. Vou vivendo do jeito que eu puder. Mas alguns refletem. E a vida acaba no túmulo? Ou tem vida após túmulo? Infelizmente, muitas pessoas não investem na vida espiritual. É aqui e agora. É o pé de meia para a aposentadoria ou para o futuro. Eu tenho que trabalhar. E se eu disser para você que muitos não chegam a esse futuro desejado? Essa semana no meu ofício como pastor, eu fiz sepultamento no mesmo dia, na mesma tarde, 2 pessoas que estavam ali, presenciando, familiares chorando. E era uma cerimônia diferente porque eram os pais que estavam enterrando os filhos. Nesses 2 sepultamentos. Um
vai embora apenas com 51 anos. Completaria ontem, 51 anos, foi embora. Na terça-feira foi o sepultamento. Outro, apenas 40 anos de idade. Também de súbito, a família estava lá desesperada, 40 anos apenas. E eu também fui convidado para participar desse momento. Acredite, é muito triste. Porque muitos, a normalidade seria os filhos enterrarem seus pais ou seus avós. E lá eu presenciei nesse sepultamento avó, avô, pai, mãe sepultando seu filho. Mas, meus queridos irmãos, em nossa jornada espiritual, essa pergunta ecoa. São poucos os que são salvos. Está no verso 23 de Lucas, no capítulo 13, verso 23. Jesus não responde com um número, mas com um chamado urgente, a uma experiência pessoal daquele jovem, daquele homem que perguntou. Há muita gente que tem igreja como amuleto. Domingo à noite eu vou, mas não tem relacionamento com Deus. Não tem uma vida com Deus. A igreja é só para dizer, eu estou crente, faço parte daquela igreja. Como uma certa vez eu fui para uma loja com minha esposa comprar uma roupa, e ali ela estava provando, e eu pedindo a ela para acelerar um pouco, porque já estava tarde, e ela tal, aí disseram assim, esse é o pastor Samuel? Eu disse, é o pastor Samuel. Aí ela disse assim, não, aliás, não foi isso. Aconteceu essa realidade, mas o que eu estou lembrando é outro. Eu fui comprar um paletó. Essa eu estava com Marisa, a moça conheceu minha voz pela rádio, na época fazia programa de rádio. E eu disse, realmente, eu sou o pastor Samuel. Mas eu fui comprar um paletó, enquanto eu provava, o rapaz me atendendo muito bem. Ele fez, ficou muito legal esse paletó no senhor, tal. Você é crente? Eu disse, sou crente. Aí fez, de qual igreja? Aí eu tive que falando, eu sou crente do Timbi, eu sou da igreja do Timbi. Eu gosto muito daquela igreja. Eu sou muito amigo do pastor. Eu levantei minha cabeça, olhei para o irmão. Aí eu perguntei, do Timbi? Ele fez, do Timbi. Ali é o pastor Samuel. Pense, viu, homem de fogo, viu? O senhor conhece, o senhor é membro de lá, né? Eu disse, é fogo as coisas dessas, né? Ele disse, sou eu, pastor. Irmão, tem tanta gente mentindo por aí, irmão. Ainda diz o membro da igreja, diz o endereço do pastor, mas esse disse a mim. Eu disse, você conhece ele? Oxe, mas ali, ó. Eu disse, eu vou interromper para ele não mentir mais, sou eu o pastor Samuel. Ficou sem graça. Concluí a compra do paletó. Nunca mais eu vou esquecer disso. Há muitas pessoas que dizem que fazem, mas são crentes que não têm relacionamento, nem com Deus, nem com a sua igreja. São crentes distantes, servem ao Senhor olhando de longe. Às vezes a igreja convoca, chama o pastor, mesmo assim sente dificuldade. Não estou dizendo que mutirão salva ninguém, mas os salvos gostam de trabalhar na obra de Deus. Não é para ser salvo as boas obras, mas o salvo, ele tem prazer na lei do Senhor, medita de noite e ele tem prazer em servir ao Senhor. Mas aqui olhando para esse versículo, irmãos, o foco, Jesus desvia o foco da curiosidade daquele homem. E ele começa a falar da responsabilidade pessoal, que todos nós um dia vamos prestar conta a Deus. A mensagem de Cristo sobre a salvação não é uma ampla avenida de felicidades. Quem disse? No mundo tereis aflições, fala das lutas. Mas aqui tem um convite para atravessar uma porta. E eu vou dizer a vocês, viu? A porta é estreita. Alguém inchado pelo orgulho não entra pela vaidade. É muito estreita, é uma porta da renúncia. Aqui tem um convite a atravessar essa porta. E hoje, irmão, vamos procurar entender o significado, o caminho e qual é o preço, se estamos dispostos a pagar dispostos. Jesus Cristo disse aos discípulos, teve uma hora que eles queriam ir embora. Alguns deixaram Cristo porque disseram que o discurso era duro. Aí Jesus perguntou, vocês também querem me deixar? Porque tem muita gente, irmãos, que fala uma coisa, mas a vida é outra. A pergunta que revela uma preocupação incorreta daquele jovem ou daquele homem que perguntou ao Senhor, o foco é outro. A pergunta, são poucos os que são salvos, nasce de uma curiosidade e pede uma resposta. É uma tentação de medir a espiritualidade alheia e comparar-se. E talvez de encontrar uma falsa segurança na multidão. Muitos são chamados. A porta larga leva muito para a perdição. Muitos crentes, muitos religiosos, está assim, ó.
e cargo na igreja e tudo, mas não tem compromisso com o mestre. A resposta de Jesus não entra no mérito da estatística daquele jovem que ele queria. Ele percebe que por trás dessa pergunta está uma acomodação. Pessoas que são acomodadas dentro da casa do Senhor. A preocupação não deve ser com a quantidade de salvos, mas com a condição pessoal de cada um de nós. A salvação não é coletiva, mas é um encontro individual de cada um de nós. Naquele versículo diz assim: crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. A melhor interpretação é: na medida que tua casa for crendo, vão sendo salvos. Não é porque você é crente e todo mundo da casa está salvo. Não é isso que a Bíblia diz. Você vai crer, você vai testemunhar dentro de casa, você vai evangelizar, e através do teu testemunho, muitos vão ser salvos. É tu e a tua casa. Então, em primeiro lugar, uma preocupação incorreta. Algumas igrejas dizem que tem 144 mil, alguns pensamentos aí, mas a Bíblia fala, quem sabe, de uma forma figurada. Nós não sabemos a quantidade, mas são muitos. Deus realmente, a palavra lá em Apocalipse diz que é uma multidão daqueles que são salvos por Cristo Jesus. Mas, irmãos, essa preocupação não é relevante. Quantas pessoas irão? Quantos membros tem IBT? Todos estão salvos? Quem conhece é Deus, mas o nosso comportamento revela também a nossa condição. Mas aqui também eu percebo no versículo 24, por favor, Jesus Cristo dá uma resposta que chamou a atenção daquele jovem. A exortação que define uma urgência. Uma urgência é: esforçai-vos, esforcem-se. Ele começa a dizer, não é para acomodados o evangelho. Tem gente que se acomoda, dormingueiro, nunca queira ser. É uma música antiga, meu pai colocava. Não sei, alguém lembra dessa música, Dormingueiro? Só tem uma pessoa que conhece? Dormingueiro, nunca queira ser. No domingo é um santarrão. Na segunda, terça, quarta, quinta aí. Sexta, sábado, não é santo não. Olha que música. E papai botava todo dia aquela música. Dormingueiro. Essa é das antigas. No dia de crente ele bota o paletó, a Bíblia no braço. Ai do Senhor, mas na segunda e terça. Mas olha aqui que Jesus diz: a salvação sim é pela graça. Essa palavra esforçar, a gente vê a palavra no original no grego, agonizomai, que significa, carrega uma ideia, lute. Lute, empenhe-se com todas as suas forças. A salvação é pela graça, mas exige uma resposta humana e sincera, com vigor. Se você der moleza, não vem para o ensaio. Se você der moleza, você não vai para o campo evangelizar. Se você for pensar num cansaço, não vem para a escola dominical. Em casa é mais cômodo. Tem pessoas que estão em casa, porque realmente não tem outro meio de vir. Mas você podendo vir, estar em casa, pense nisso. Muita gente acomodada, servindo ao Senhor. E aqui, meus irmãos, esse texto fala de se esforçar, de trabalhar. É um combate contra o pecado, contra o comodismo e o engano. Muita gente enganada. Não tem chamado para nada. O que evangelho é esse? Tem um hino que diz: não há inúteis na casa do Pai. Todos têm uma chamada. Mas Jesus Cristo revela algo surpreendente para aquele homem. Ao entrar pela porta estreita, a imagem de uma porta estreita fala de renúncia. Fala de convicção e de uma escolha. Você escolheu, você veio aqui porque você crê. Não se entra com a bagagem do egoísmo. Não se entra, a porta é muito estreita, com a bagagem do orgulho, do pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. Uma vida de pecado não está agradando a Deus. Quem está no pecado não agrada a Deus. Eu vejo muita gente famosa aí, quando morre, se é um sanfoneiro, diz lá no céu, agora está tocando sanfona. Não vejo isso na Bíblia em canto nenhum. Se era uma sanfona santa, se fosse um homem santo, sim. Mas ninguém vai entrar no céu num pecado. No céu não entra pecado. No céu não entra pecado. Entra pecador, remido, lavado no sangue de Jesus Cristo. Meus irmãos, então aqui fala de escolha. Não se entra com certas bagagens. Ou é ou não é. Sim, sim, não, não. O que passar disso é coisa do maligno. Pessoas que têm uma vida irregular diante da sociedade, diante dos homens.
Essa passagem existe que nos curvemos e deixemos para trás tudo que impede uma comunhão com Cristo. É o oposto do caminho espaçoso que leva à perdição. Mateus capítulo 7, versículo 13. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Essa palavra é muito clara. E aqui também no terceiro lugar, terceiro tópico, eu serei bastante objetivo. O prazo que estabelece o limite, verso 25. Veja o verso 25, que diz assim: quando o dono da casa estiver levantado e fechada a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abra-nos a porta para nós. Sabe qual é a resposta dele? Não conheço vocês. Eu não sei se alguns aqui, quando jovem, ia sair para noitada, e o pai dizia: até tal hora eu abro a porta. Depois dessa hora, não abre mais a porta. Durma onde você está. Eu conheço muita história assim. Porque muitas pessoas, e o pai não levantava. E aqui Jesus Cristo que estabelece um limite, e eu fiquei pensando nessa expressão, porta fechada. Há um caráter de urgência na mensagem de Cristo, irmãos. A oportunidade da salvação não é perpétua. Deixa eu repetir. Não vai ter todo o tempo a igreja aqui, vem, aceite Jesus. Não, não é todo o tempo não. Haverá um limite, está acabando o tempo. A porta da graça está aberta, mas um dia vai fechar. Acreditem, Noé recebeu instruções de Deus para dizer: olha, quando tiver tudo ok, fecha a arca. Enquanto a arca estiver aberta, convide, chame, não só animais. Os animais ouviram mais do que os homens. Não houve impedimento. Mas um dia chegará o momento em que o dono da casa, quem é o dono da casa? É Jesus, irmãos. É Cristo. É o dono da casa. Ele vai fechar. Ele está hoje como advogado, mas ele virá como juiz. Acredite, isso é evangelho. Estão pregando qualquer coisa aí que vem do todo jeito. Sim, venha como estás, mas aí Cristo vai fazer uma transformação na sua vida. Tem pessoas que querem estar na igreja, querem estar com Cristo, querem fazer tudo que o mundo oferece. Aqui existe um lamento porque a porta está fechada. A porta foi fechada. O lamento do tarde demais. Aqueles que ficaram do lado de fora batem e clamam: Senhor, abre-nos a porta. Está aqui no texto sagrado, falando sobre isso no verso 25. Sua alegação: olha o que foi que esse homem disse: nós comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Eles apelaram para a religiosidade superficial, uma proximidade nominal com Jesus, mas sem relacionamento verdadeiro. Eu sou da igreja do pastor Samuel. Eu disse: é mesmo? E o pastor não conhecia. Quantas pessoas dizem: eu sou de Jesus, mas não está na relação dos servos de Jesus, porque são infiéis, estão distantes, não são disponíveis para Deus. Meus irmãos, é tão sério esse assunto. Essa alegação um dia vai cair por terra, porque a resposta do Senhor é a mais triste que alguém pode ouvir. É a mais fatal. Não sei quem é você, não sei de onde vós sois. Deus não conhece você. É impossível, pastor. Ele não vê você no rol dos fiéis. E se não me vê no rol dos fiéis, irmãos, eu estou do outro lado. Mas Senhor, em teu nome eu fiz isso. Mas Senhor, eu fiz aquilo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você não tem intimidade comigo. Você não tem relacionamento comigo. Uma proximidade só de boca. A resposta do Senhor é triste. A morte ou a volta de Cristo marcam o fim da oportunidade dessa decisão. Meu amigo, hoje tu tens escolhas. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Você ficou protelando, deixa para depois. Mas hoje Jesus quer libertar você. Meus queridos irmãos, lamento tarde. A igreja Cristo levou, lembra dessa música? Foi um desviado que disse assim: a igreja Cristo levou. Devemos estar com azeite, devemos estar prontos. Há muita gente se descuidando, um pouquinho de pecado ali, um pouquinho do pecado ali, envolvido com as coisas do mundo, é no jogo de azar, é em tanta miséria, é em fofoca, é em tanta desgraça, e a vida espiritual está na lama.
não tem discernimento do céu. Vai ter uma surpresa, irmão. No versículo 28 diz que tem uma surpresa. Depois dessa resposta triste, que inverte as expectativas. Veja o verso 28. Ali haverá choro e ranger de dentes. Senhor, a gente viu o Senhor na rua, na praça, a gente estava lá. Aí Jesus daqui, ó, lá, eu não conheço vocês. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão lançados aonde, irmãos? Que palavra dura, viu? Mas eu era lançado fora. Eu era do coral, lançado fora. Eu era do matinal, lançado. Se não tiver relacionamento com Deus, é religiosidade. Versículo de número 29, por favor. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. A surpresa que inverte as expectativas. Esse quarto tópico. O pranto e o ranger de dentes. Já ouviu essa expressão? Você se interessa em tudo aqui nesse mundo, mas não dá atenção a Deus. Outra coisa, não dá nem atenção à família, nem aos filhos. Já vi uma expressão que eu até não concordo com ela, crente do Paraguai. Porque no Paraguai tem salve, irmão. Isso até ofende o pessoal lá do Paraguai. Esse é crente do Paraguai, é mentiroso, vem de fofoca, vive fazendo coisa tudo errada e tem nome de crente. Se perguntar à igreja, diz pastor Samuel, o irmão é cada um, irmão. Deus, ele vai ter encontro, viu? Escuta essa noite grave, se você crê que Deus está falando aqui. Está na hora de você deixar todo esse mal, essa vida errada que você está andando. Se alguém está me ouvindo aqui pela internet ou aqui, deixa essa vida errada, porque Jesus vai ter um encontro contigo. Bendito seja o nome do Senhor. Os que se consideravam herdeiros naturais do reino, como muitos judeus da época, eles se verão de fora, enquanto muitos que eram considerados estrangeiros ou gentios, virão de todas as direções e vão se assentar no banquete de Deus. Aquele ladrão na cruz do Calvário, o samaritano e tantos outros, que clamaram pelo Senhor. A rejeição dos próximos. Este é um ponto sério, viu, igreja? É um aviso solene contra a presunção espiritual. Eu sou crente, nasci na religião e tenho um pai pastor, meu pai era não sei o quê, diácono e tanta coisa, mas não tenho uma vida que glorifica a Deus. Muitos vão dizer, eu nasci na igreja, tradição, reconhecimento teórico não garante lugar no céu. Os últimos, aqueles desprezados pelo mundo religioso, podem ser os primeiros. E os primeiros que confiavam no seu status, podem ser o último. A salvação fala sobre fé genuína e não sobre privilégio ou hierarquia familiar. Quem vai crendo vai sendo salvo. A igreja pode dizer amém, irmãos? Filho de crente, diz aí fora que filho de peixe é peixinho, pode até ser. Mas filho de crente não é crentinho não. Uma professora de sociologia dizendo no seminário, é cretino. Precisa nascer de novo. Ensina teu menino o caminho de Deus. Para de estar botando mão na cabeça do menino, que está até palavrão na escola, se solta. Para com isso, antes que seja tarde demais. Fala de Jesus para teu filho, prega a palavra para teu filho, traz a mensagem do céu para teu filho, antes que seja tarde demais. E por fim, irmãos, essa mensagem revela um banquete. Veja o verso 29, por favor. Muitos virão do Oriente, do Ocidente e do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino. Verso de número 30, porém de fato, há últimos que serão primeiros e primeiros serão últimos. O comentário é muito pertinente desse último versículo. Banquete que revela aqueles que vão ser salvos. A celebração eterna para aqueles que se esforçaram e entraram pela porta. Irmãos, quem é do coral aqui, levante a mão, do coral. Só do coral. Eu faço uma pergunta aos irmãos, pode baixar, obrigado. É fácil vir toda segunda-feira à noite ensaiar? E tem um critério, se não ensaia, não canta. Não é fácil, irmão, mas é um esforço. Amanhã você vai ter que trabalhar, você vai faltar ou vai trabalhar? Você que trabalha, tem que ir, é um esforço. Para não ser descontado. E muita gente quer fazer a obra de Deus de todo jeito.
Não é de todo jeito, não. Está enganado quem ensinou isso. Ah, já aceitei, já levantei minha mão de lá para cá, mas nunca fez nada. Não tem tempo para a casa do Senhor. Quando cai na miséria, irmão, lembra da igreja. Liga para o pastor. Pede oração e a gente ora. Começa até a frequentar de novo. Mas enquanto as coisas parecem que vai bem, se afastam. Se afasta marido, se afasta mulher, se afasta filho, se afasta todo mundo. Que Deus tenha misericórdia. A Bíblia diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode, invocar enquanto Ele está perto. Acredite que essa noite Deus está chamando você mais uma vez. Mais uma vez Jesus está chamando você. E dizendo que a porta é estreita. E do jeito que vai, não dá. Meus queridos irmãos, vai vir gente do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. E vai tomar o teu lugar no reino de Deus. Porque você desprezou a palavra do Senhor. A comunhão será restaurada para os arrependidos. O banquete simboliza aqui aquela alegria do filho pródigo. Quando volta e o pai dá uma festa. Comunhão plena com Deus e com todos os santos. É o fim de toda a luta. Do pranto da separação. É a culminação da salvação. Sim, porque quem começou a boa obra na tua vida vai terminar. Pode dizer amém, irmãos? A salvação é por Cristo, é por misericórdia, é por graça. Não apenas para ser salvo do inferno, mas ser para levado para a presença perfeita de Deus eternamente e para todo sempre. Eu quero concluir. Por favor, a igreja pode inclinar sua cabeça, fechar seus olhos. Por acaso tu riste, tu zombaste quando ouviste falar de Jesus? Como é que você tem tratado esse tema, salvação? É de todo jeito? Está enganado, meu irmão. O que você tem feito por Jesus? Morri na cruz por ti. O que é que tu faz por mim? Essa música está sendo solada, é um apelo. É um clássico da música evangélica. Como é que você tem tratado a oportunidade que Deus tem dado a você? Com uma herança automática? Ou é um alvo a ser conquistado com temor e tremor? Ou tem que renunciar a muita coisa? Ou vai de todo jeito? Nesta noite, dia 12, Jesus está te chamando para um compromisso real. Não é do jeito que você anda. É um compromisso com Deus. Não basta conhecer sobre Ele. É preciso conhecê-lo pessoalmente. Senão vão dizer, eu sou da igreja do pastor Samuel, sem o pastor Samuel conhecer. Eu sou de Jesus, sem Jesus dizendo, eu não conheço vocês. Não basta conhecer sobre Ele. É preciso ter comunhão com Ele. Isso pessoalmente. Sabe qual é o conselho da mensagem desta noite? Arrependa-se dos seus pecados. Creia no Evangelho. E decida no seu coração nesta noite. Seguir a Cristo, custe o que custar. Alguém não vai falar nem mais contigo. Alguém vai te rejeitar. Porque você agora só quer estar em igreja. Mas você está no caminho do Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? E para todos quantos podem me ouvir. Hoje, nessa noite, a porta está aberta. Tem uma porta aberta. Eis que estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Cearei com ele, ele comigo. Jesus está batendo na porta. A salvação é pela graça, mediante a fé. E Deus está chamando você hoje. Eu gostaria de pedir a você que orasse pelo irmão que está do seu lado, silenciosamente. Precisa falar com ele silenciosamente. Porque tem alguém aqui que precisa nessa noite voltar-se de fato para Jesus. E entregar sua vida a Cristo. Antes seja tarde demais. Hoje Cristo te quer libertar. Quem nessa noite deseja essa libertação? Eu estou distante, pastor. E eu quero voltar nesta noite. Eu sou crente de ouvir falar nominal, mas eu quero ter essa comunhão com Deus. Eu entendi a palavra. E eu quero a salvação. Por misericórdia, que Deus me aceite. E eu quero andar com Ele. Quem é a primeira pessoa? Levanta a sua mão. Eu quero dizer, Deus abençoe. Deus te abençoe, minha filha. Olha ali, ó. Com lágrimas, gente. É Deus fazendo uma obra na vida de quem crê. Deus te abençoe, minha santa. Quem é a segunda pessoa? Eu também quero, pastor. Não só foi irmão, eu também desejo. Meu coração sabe o quanto eu estou errado. E eu preciso voltar. Eu sou um crente e me considero um crente muito fraquinho.
distante de Deus, distante da sua obra, não tenho feito nada e eu quero fazer alguma coisa. Mas o pior ainda é pessoas que perderam essa comunhão com Cristo. Você não deveria rir agora, você deveria chorar. Tem alguém que está rindo, deveria chorar agora, em vez de rir. Porque Deus está fazendo um convite para você, só que você não percebe o chamado de Deus. Tem a segunda vida, só passa um sinal, que eu quero dizer, Deus te abençoe. Não precisa, Deus abençoe, olha ali, com muitas lágrimas, ó. Olha ali, gente. Olha ali, olha para trás aí, irmão. Vê aí do teu lado aí, Jael. Abre teus olhos, veja aí, irmão. Aí traz uma pessoa precisando. Isso, Rosinha. Isso, irmão. Louvado, já está chegando uma vida aqui. Outra vida ali. Ajuda essa pessoa, está precisando, irmão. Todos nós precisamos do outro. Isso, meu irmão. Quem é a terceira pessoa? 1, 2, 3. Jesus está chamando você também. Talvez você perdeu o sentido da minha vida, pastor. Deus quer dar sentido a você. O evangelho é isso, a porta é estreita. Quem está ensinando a você facilidade, não vai nessa onda não, de facilidade não. Isso são os pregadores de rosas. O evangelho é dor, é renúncia, é lágrimas, é sangue de Jesus na cruz do Calvário. Quem é a terceira vida? Sou eu, meu pastor. Eu estou distante mesmo. Só estou pela misericórdia. Eu não tenho nem mais alegria de estar na igreja. Hoje eu para vir aqui foi um milagre. Mas eu entendi esse chamado. E eu quero entregar minha vida a Cristo. Quem é você? Em nome de Jesus, uma vida, 2 vidas, 3 vidas. Ao findar o labor dessa vida ali, da primeira estrofe, vamos cantar desse hino. E a igreja em oração. Tem alguém do teu lado. O segundo pergunta é você que se afastou. Por que não volta hoje? Você não é crente? Continua sendo crente, agora volta para Jesus. Tem a terceira pessoa. Para a glória de Deus, quem é você? Você está na igreja, talvez já foi até batizado, mas você sabe que afastou-se. Está na hora de voltar. Vamos ficar de pé, toda a igreja, ao findar. Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, Que destino há de ter a tua? Qual será o futuro? Qual será no futuro teu lar? É uma noite maravilhosa, irmãos. Meu amigo, hoje tu tens escolha. Pode trazer esse alguém para cá. Venha para cá. Eu quero orar por você. Você anda triste, enfraquecida, mas nessa noite o Espírito Santo falou com você e você quer voltar. Próximo domingo, amanhã eu não sei. Hoje, nesta noite, é noite de salvação. Os céus estão abertos. Hoje Cristo quer libertar. Pode cantar. Vamos cantar todo o hino, vamos lá. Igreja em oração. tu procuras A paz nesse mundo. neste mundo, Em prazeres que passam em vão. Mas olhe na última hora. mas Na última hora da vida, Ele já não te satisfaz. A igreja bem forte, canta esse hino em oração, irmão. Meu amigo, hoje tu tens escolha, Vida ou morte, qual vais aceitar? E amanhã, pastor? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. A igreja em oração. A gente suspende um pouco em oração. Eu quero encerrar, irmão. Não quero fazer apelação. É só um apelo. A gente vai cantar a última estrofe, Lídia, daqui a pouquinho, encerrando. E a oração. Mas eu quero fazer uma pergunta a você. Você se desviou, você sabe disso.
não lê mais Bíblia, está revoltado com a igreja, sei lá, com o pastor, com quem quer que seja, você deve olhar para Jesus. Não olhe para o homem, não. A Bíblia diz que não existe nenhum justo, nenhum sequer. Tem gente falando tanta besteira por aí. E na hora da morte, nada vai te ajudar, só Jesus. Eu queria, antes de encerrar e fazer oração por essas duas jovens, saber se você tem coragem de nesta noite voltar para o Senhor. Se tiver alguém, pede licença, se você está junto a essa pessoa, ajude ela a vir até aqui. Cristo quer fazer uma obra tremenda na tua casa, na tua vida. Mas você precisa tomar essa decisão. Volte para Jesus enquanto é tempo. Amanhã pode ser muito tarde. A gente vai encerrar. Tem muitas pessoas que estão afastadas do Evangelho. Aqui na construção desse teto acústico, as 4 pessoas que estavam trabalhando com a gente, todos 4 afastados do Evangelho. Tem muita gente afastada de Deus. Eu quero encerrar e vou dizer pela última vez mesmo, fazer oração. Se por algum motivo você não quer vir aqui à frente, mas você está se entregando a Cristo, por favor, toma essa decisão hoje enquanto pode. Quem é a terceira vida? Sou eu, pastor. Você já não se interessa nada por Deus. Você quer um sinal de quem está afastado? Você não tem mais endereço à igreja. Não é uma opção para você mais. Você está com a agenda abarrotada de compromisso, mas não quer nada com Deus. Está precisando voltar hoje. Deus falou contigo. Vou fazer a oração, mas eu queria fazer essa última pergunta. Você quer voltar para Cristo? Você quer voltar? Entregar sua vida a Jesus nessa noite? Por favor, irmão, fica orando. Aquele jovem procurou quando seria salvo. Jesus disse, você tem que se esforçar. E eu termino para orar. Quem é a terceira vida? Faça um sinal se você não deseja até aqui à frente. Mas você sabe que esse convite é urgente na sua vida. Deus já tem falado com você. Tem até incomodado você a vir à casa do Senhor. Mas você precisa tomar uma decisão séria na tua vida. Quem é você? Passou essa tarde todinha atormentada. Se eu vou para a igreja, você precisa de Jesus. Jesus vai tirar essa tormenta e vai te dar paz. Você crê? Faça um sinal com a tua mão. Onde é que está essa terceira pessoa? Tem alguém aqui, irmãos? A igreja em oração. E Jesus te salva neste momento. Tem alguém aí chorando, clamando. E você, eu vou usar uma expressão que eu não gosto muito. Anda brincando com Deus. Não brinque com Deus, não. E Deus não se zomba. Tudo que o homem semear vai colher. Aceite a Jesus nesta noite. Para a salvação eterna. Você quer voltar? Você já é crente. Levanta a tua mão no nome de Jesus. Igreja em oração. Jesus quer te libertar. Quem é essa pessoa? Faça um sinal. A igreja está em oração. É para a glória de Jesus. Uma vida, 2. Quem é a terceira? Você tem coragem? Eu preciso, pastor. Se manifeste em nome de Jesus. Ninguém pode te ajudar. Se reunir Camaragibe toda para te ajudar, não pode. Jesus pode te ajudar. Você deseja? Em nome de Jesus. Quem é você? Se você não quer tomar essa decisão, eu não posso fazer nada, porque eu não posso tomar por você. É com você e Deus. Mas lembre-se, só Jesus salva. Só Ele faz o milagre na sua vida. Em nenhum lugar você vai encontrar a alegria da salvação sem Jesus. Obrigado, meu Deus, por essa noite tão linda, Pai. Um dia na Tua presença, noite de salvação, ó Pai. Os céus estão em festa, Pai. Vidas que se entregam a Ti, ó Pai. Meu Deus, muito obrigado pelo culto, pela voz do coral, pelo testemunho, pela apresentação das crianças, pelo tudo que aconteceu, ó Pai. Mas não tem um momento de tanta alegria como esse, ó Pai. De ver vidas se voltando para Ti, ó Pai. Lágrimas nos olhos, vidas se arrependendo, ó Pai. E a Tua palavra diz que tem festa no céu. Leva-nos em paz, ó Deus. E que essas vidas, ó Pai, o Senhor possa afirmá-las na Tua palavra, ó Deus. O valor de uma alma é muito grande, Pai. Aleluia. Então, meu Deus, cuida dessas vidas, ó Pai. Escrevendo esses nomes no Teu livro, ó Pai.
e que nunca, jamais, em tempo algum, possam se desviar, Pai. Enquanto aqueles que estão cocheando em dois pensamentos, que seja uma noite de salvação também, que se volte e antes de se reconciliar com o sono, possa procurar alguém na sua casa, ou nessa igreja, ou até mesmo um pastor e diga: eu quero também entregar minha vida a Cristo, porque Cristo me chamou hoje. Ah, meu Deus, faz esse milagre, e obrigado por tudo, ó Pai, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, todo Israel, espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém? Aleluia. Deus abençoe a todos.